Boa noite, quem estiver já conectado. Daqui a pouquinho nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos participar. Não esquece da sua Bíblia, não esquece do seu inário, esteja preparado, desligue-se de tudo que você estiver fazendo aí e vamos participar, vamos nos concentrar no estudo da Palavra de Deus nessa noite e todos, segundo a graça e a misericórdia do Senhor, havemos de ser edificados. Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe sua vida, sua família, abençoe os nossos corações para tudo que ouvirmos, que possamos sair nessa quinta-feira transbordando no Espírito Santo. Enquanto o povo vai se conectando, nós vamos cantar, louvar ao nosso Deus. Vamos começar falando sobre o amor do Senhor, que se estende além dos céus, chega até cada um de nós. Como é importante, como é bom ter esse amor inseparável, esse amor tão precioso. Vamos lá? O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda do que o mar. Boa noite, Paulinha, como vai? Bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe. Dona Maria Xavier, boa noite, Deus te abençoe. Bem-vinda, minha irmã. Encontro paz, a sombra do teu perdão, tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei, tu és meu rei. Dona Dulce, boa noite, seu Nilson, como bom o casal, tudo bem? Vai o casal. Constantemente mostras que és fiel, tua justiça. Rosa, boa noite, como vai, querida? Bem-vinda, Rosa Onofre. Sabedoria mais profunda do que o mar. Sandra, boa noite, como vai, querida? Tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda, minha irmã. Me enche o coração, encontro paz, a sombra do teu perdão, tenho alegria, dona Luzia, que entrou ali, da tua casa, do teu, boa noite, boa noite de novo, né? É isso aí. Muito bem. És meu rei, tu és meu rei, tu és meu rei. Temos uns minutinhos para mais um cântico, tá bom, gente? Enquanto isso, o povo vai aí chegando, tá bom? Silas, Boa noite, Silas, como vai? Dona Bem? Zilda, a Érica, nossa amiga. Que saudade, Érica. Beijo Érica pra de você, onde? pra Luana, minha amiga lá de Piratininga, que a gente dividia o carro. Muito bem, boa noite, Érica, seja bem-vinda. Saudade, beijão. Érica e quem mais estiver aí, né, gente, com vocês, porque nós não sabemos. Então, vocês deem um toque para nós. O Emanuel Tonholi. Quem é o Emanuel Tonholi? Roseli também entrou. Seja bem-vinda, Roseli. Emanuel, boa noite. Que nome bonito, hein, camarada? Quer dizer Deus conosco. Muito boa noite, Roseli. Bem-vinda, minha irmã. Vamos cantar outro? Ainda que a figueira não dê o seu fruto, e oliveira minta. Abacuque 3:17, não é isso? Vamos lá. E nos campos não haja mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
irmãos, vamos orar. Já são, neste relógio aqui, 7h32. Vamos pedir a Deus a sua bênção para o nosso estudo bíblico da noite de hoje. Eu sei que vários irmãos estão ainda por entrar, mas a gente não pode esperar, não é mesmo? Então nós vamos orar. Onde você estiver, incline sua cabeça, feche seus olhos aí para não se distrair com nada. Imagina você em casa, na sala de estar, na cozinha, no quarto. No quarto é um lugar mais tranquilo. É que nem nós aqui, não é? Isolado do resto da casa, do barulho, da agitação, para poder nos concentrarmos no estudo da palavra de Deus. Então eu espero que vocês igualmente estejam aí num ambiente tranquilo, sossegado e não se dispersem. Mas estejam atentos porque nós pretendemos hoje estudar a palavra de Deus para o nosso fortalecimento e o nosso crescimento espiritual. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por esta noite e pela rica oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua santa palavra. Recebe, Senhor Deus, os nossos cânticos de louvor e adoração e gratidão, Senhor. E fala ao nosso coração, mudando a nossa vida, transformando, lapidando-nos como o oleiro trabalha o barro, preparando o vaso para a honra e glória do Teu nome, que é o que nós confessamos ser em nome e pelos méritos de Jesus Cristo. Portanto, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, abençoa a Márcia, abençoe a mim, Senhor, que estamos aqui nesta incumbência tão grande e com a responsabilidade de transmitir a Tua palavra àqueles que a nós estão conectados na noite de hoje. Abençoe os casais, os irmãos que já estão aí conosco e aqueles que eventualmente ainda vão chegar. Que tudo contribua para a edificação do Teu povo, sobretudo para a honra e para a glória do Teu nome. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos cantar mais um cântico. Se alguém chegar aí, você me dá um toque que aí eu anoto aqui, tá bom, amor? Ele é o nosso respirar. Nós nada somos sem Ele. E eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, este é meu respirar. Já? Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Eu
bem, boa noite Fabiola, boa noite presbítero Osmar, Ângela, Cíndila, boa noite seu João Costa, Nair, boa noite Gabi, Joaninha, boa noite Lídia, presbítero Garmes, irmãos aí, olha, chegaram todos juntos, nem na igreja às vezes, né? E agora chegou a nossa Lloyd. Chega aquela turma assim de uma vez, é uma coisa linda de se ver. Lloyd, boa noite minha irmã, Deus a abençoe, seja muito bem-vinda. Vamos ao versículo da semana, irmãos, porque daqui a pouquinho nós vamos engatilhar no nosso estudo bíblico de hoje. Vamos lá, amor. Muito bem, queridos. Nós estamos meditando essa semana no versículo que se encontra lá no primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus, no capítulo 1, o versículo 21. Na verdade, o primeiro evangelho do Novo Testamento foi uma redundância, porque os evangelhos estão no Novo Testamento. Desculpem-me. Só, né? No Novo Testamento. Somente nele. Seu Beto e Dona Dirce, boa noite para vocês. Boa noite, Beto, presbítero. Beto, boa noite, Dona Dirce, sua companheira de lutas. Aí, Deus abençoe o casal, viu? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 1, o versículo 21. Mateus 1, 21. Que diz assim: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Mais uma vez, então. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Maria de Jesus, boa noite, reverendo Vilvânio, bem-vindo, Hilda e Egídio, boa noite. Agora eu vou passar essa peteca para minha digníssima esposa. E antes eu quero lembrar o seguinte, esse hino que nós cantamos aí, Tu És Meu Respirar, faz parte do musical que está sendo preparado para o dia 20 de dezembro, se Deus... Sem ser domingo agora, já é o próximo domingo. O tempo passa, o tempo voa. Boa. Quem é do tempo do Bamerindos? Fizeram uma propaganda no tempo, que eu nasci bem depois, né? Mas eu conheci a propaganda, diz assim... o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa, é da minha época. Continua muito boa. Muito boa. Numa boa essa turma é mais recente, né? Então é isso aí, o tempo voa e no dia 20, se Deus quiser, nós estaremos lá. Lembrando que o musical, se Deus assim permitir, será transmitido também. Então, se você não mora aqui em Bauru... É mais caro, né? A transmissão então é mais cara. O Estevão que o diga, né? Vai ficar mais caro. Mas quem mora aqui em Bauru está convocado. A igreja já tem todos os protocolos lá certinho, né? Para poder receber todos vocês de uma maneira segura, ok? Então, gente saudável, gente bonita, gente preocupada com a saúde, gente que trabalha pela saúde física e espiritual, sobretudo. Então, você não vai perder, não, ok? Valdir, boa noite, seja bem-vindo. Põe aí, amor. Valdir. Eu não escrevi essa galera que eu falei, não. Ó. Eu não escrevi a Hilda, o Egídio, a Maria de Jesus, não escrevi. O Valdir, eu também não escrevi. O reverendo Vilvânio, eu não escrevi. Então, ó, vou repetir. Ó. Eu tenho aqui. Então tá bom. Pessoal, é o seguinte. Vamos abrir aí em Mateus 26. Abram lá, Mateus 26, de 36 a 46. Vocês já vão entender porque eu dei essa risadinha discreta aqui, não é? Mateus 26, 36 a 46. Ok? Já anotaram aí? Estão ligados? Então nós vamos ler. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes velar comigo, ou vigiar comigo, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vou fazer mais uma oração, meus irmãos. Por gentileza, vamos nos concentrar, porque nós vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Feche seus olhos aí e vamos nos dirigir a Deus nesta oração. Senhor, Tu sabes, ó Deus, por que nós trouxemos este assunto novamente, um tempo tão recente, e o Senhor sabe, ó Deus, quantos de nós precisam profundamente ser alimentados por estas palavras. Então, que o Teu Espírito, ó Deus, que sonda corações, trabalhe na nossa vida falando, despertando-nos, alimentando-nos, fortalecendo-nos e nos ajudando nestes dias difíceis. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, na minha introdução aqui, eu já vou esclarecer para vocês o seguinte. No último domingo, né, aqui em Bauru, caiu uma chuva torrencial, né? E foi durante o culto. Apesar de o culto ter seguido com a sua ordem litúrgica relativamente normal, não foi como dos dias comuns, não. Considerando então a importância do assunto que eu trouxe para os irmãos, tanto da igreja quanto os que estavam conectados, muitos que estão aqui hoje não estavam, porque alguns têm o seu culto, né, na sua igreja, e eu compreendo perfeitamente isso, então não se conectam no horário de culto de domingo. Então, considerando, repito, a importância do assunto que eu trouxe para vocês, eu achei muito oportuno compartilhá-lo, né, como tema da live de hoje, num ambiente bem mais tranquilo. O domingo foi muito agitado, a chuva foi muito, muito, muito forte. E esse ambiente de hoje é totalmente contrário, né, muito mais tranquilo e favorece, então, uma exposição, uma reflexão melhores para todos nós. Inclusive para mim, que tive a minha atenção muito dispersada por causa dessas coisas que, na hora, né, com a chuva muito forte que deu, então realmente distrai, e eu sou terrível em termos de concentração, viu, gente? Por isso, então eu os convido a que nós nos debrucemos sobre as condições que nós precisamos demonstrar quando nós enfrentamos situações de tensão. Esse foi o assunto, viu? As condições, né? O que envolve preparo, o que envolve força, o que envolve confiança e muitas outras coisas mais, em situações de tensão, de preocupação, certos casos tão extremas que nós as consideramos uma espécie de vale particular nosso, né? Vale das nossas sombras, ou um tipo de calvário. Neste ano, então, não é? Os desafios se amontoaram, e se antes, lá antes de março, era preciso matar um leão por dia, acredito eu que eles se multiplicaram e nós estamos sendo mais exigidos do que em situações normais, muito mais exigidos, viu, gente? Boa noite aí para Luana, boa noite para o Gabriel, para o Bruno,
E pra Dudinha. Eu estou trocando agora o marido, que coisa. Não, não é agora não, já faz um tempinho que eu ando trocando maridos e esposas. Bruno, Luana e Dudinha, boa noite, bem-vindos, irmãos. Meus irmãos, nós não temos o poder de decidir sobre o nosso futuro, não temos. Senão, o que nós faríamos? Selecionaríamos só o que nós julgamos bom, né, para somar as nossas muitas experiências. Mesmo assim, há dificuldades que sempre nos apanham de surpresa, mesmo sabendo que nós não temos controle sobre o futuro e que ele virá com tudo que Deus reservou para todos nós. E mesmo sabendo que nestas coisas que virão no futuro haverá coisas boas e outras não, muitas delas nos apanham de surpresa e eu gostaria de falar um pouco sobre isto, trazendo novamente estes momentos aí extremamente difíceis que foram vividos por Jesus no jardim do Getsemane. Então, através disso, nós vamos aprender mais, olhando como Cristo lidou com o verdadeiro vale da sombra da morte, este de quem Davi faz menção no Salmo 23. A gente sabe que cada um de nós precisa ficar firme quando o tempo fecha, não é? Sobre a nossa cabeça, a chuva cai e revela grandes problemas que nós não conhecíamos e não esperávamos também. Quando os rios transbordam, as águas inundam ruas, casas, estabelecimentos, quando tetos são destelhados, carros são arrastados, estradas interditadas, casas desmoronadas, pessoas desaparecidas e por aí vai. É claro que embora isto aconteça literalmente, eu estou aqui abordando a questão no sentido metafórico, que muitas vezes também nos atinge psicológica, emocional, mental, espiritualmente, etc. Então essas são ocasiões em que se vive algo muito particular, se percorre um caminho muito solitário, muito solitário. Este vale da sombra da morte é um vale difícil, complicado, e ele não foi feito para ser percorrido aos montes e aos grupos, é para ser percorrido por pessoa. Boa noite para Terezinha, que acaba de chegar. Deus a abençoe juntamente com o seu esposo Edson. Espero que o seu cunhado esteja bem, por quem nós oramos, viu? Depois nos dê notícia, por favor, Terezinha. Frester também, boa noite, sejam muito bem-vindos. Ok, pessoal? Antes de entrar no contexto, último parágrafo aqui. Durante toda a nossa vida, nós passamos por muitas dificuldades, mas sempre tendo o grande privilégio de poder olhar para Jesus Cristo e aprender com as suas atitudes, procurando seguir o seu exemplo. É uma tarefa desafiadora para muita gente, dependendo do caso, quase impossível. Mas não seria impossível se Pedro não tivesse dito claramente na Escritura. Ele deixou-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Muito bem. No texto que nós lemos, Jesus está enfrentando os momentos das mais intensas agonias que ele sofreu neste mundo. Antes de ir para o Getsemane, ele já havia previsto, esse será o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje, ele já havia previsto as coisas que havia de sofrer. O que nós estamos vendo aqui no texto de Mateus 26 é a concretização de tudo que Jesus já havia anunciado. Jesus havia enfrentado muitos inimigos. Quem conhece bem os evangelhos sabe disto. Inclusive a morte, na medida em que Jesus ressuscitou pessoas, não é? Mas nada que o levasse a dizer o que está lá em João 12, 27, que eu vou pedir minha esposa para ler. João 12, Evangelho, João, capítulo 12, versículo 27. João 12, 27 diz assim: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente com este propósito, vim para esta hora. Jesus estava agora percorrendo o caminho que ele já havia anunciado, né? E ele fez isto não porque ele foi empurrado para este caminho,
para este vale sombrio. Não. Ele faz questão de dizer que fez isto voluntariamente. Lá em João 10, 17 e 18, que a Márcia vai ler nesse momento. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Eu dou, disse ele. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. É isso aí. O que nós estamos enfatizando nesta introdução era a profunda agonia que aqueles momentos representaram para Jesus. E mesmo assim ele não recuou. Por isso que eu acabei de dizer, ele entregou a sua vida voluntariamente. Claro que Judas pensou assim, estou vendendo, e de fato vendeu, né? Por 30 moedas, que foi lá entregar e mostrar o lugar onde ele estava. Não é? Os soldados armados deviam estar pensando assim, vamos prender um bandido, um articulador, alguém que cria movimentos de revolta, arruaceiro. Pelo menos a impressão que deu, que foram com paus, pedras, armados com as suas espadas e tudo. Entretanto, Jesus já havia dito, a minha vida eu a dou. E eu tenho poder para tornar a reassumi-la. Não é? Este mandamento eu recebi do meu Pai. Não é? Então, por que eu disse isso? Porque agora, os momentos de agonia, de sofrimento pelos quais Jesus passava, não foi algo imposto, não é? Não foi algo que veio do ser humano. Não é? Embora Pedro, no seu discurso lá em Atos 2, é muito claro em dizer Jesus realmente foi entregue pelo determinado desígnio de Deus, mas vós o matastes. Então, há aí um peso de responsabilidade muito grande posta sobre os ombros daqueles que crucificaram Jesus. A Rosa eu já cumprimentei hoje, não é, Rosa? Mas agora eu estou vendo novamente. Aqui, ó, eu coloquei Rose Onofre, é Rosa Onofre. Muito bem. Vamos meditar sobre este assunto hoje, sobre estes seguintes pontos aí. Olha, quem esteve domingo na igreja, a Lídia é boa para anotar, eu sei que anota, eu observo isso sempre, não é? Então hoje não vai ter trabalho, mas o assunto é o seguinte, vamos falar sobre a prevenção, vamos falar sobre o preparo e vamos falar sobre a resistência. Então vamos começar pela prevenção. Jesus Cristo estava no Getsemane. Quem é que se lembra aí? Nós falamos no domingo que a palavra Getsemane significa lagar de azeite. Não é? Então alguns acham que esse nome foi dado ao jardim por se tratar de um lugar onde eles extraíam o óleo da azeitona, não é assim como se extrai o vinho das uvas. Não é? Então, figuradamente, o próprio lugar tem a ver com o que Isaías, o profeta, disse lá no capítulo 53, versículo 5. Amor, leia lá, por favor. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então está aí, vocábulo moído. Ele foi moído pelas nossas dores. Então esse moído também pode ser substituído pela palavra esmagado, viu, gente? Lá em Isaías 53. Exatamente como se faz com as uvas e com as azeitonas. Jesus foi esmagado, foi moído pelas nossas transgressões. Foi aí, diz Matthew Henry, que Jesus começou a sua paixão. Ali agradou o Senhor esmagá-lo, moê-lo. Isso vai muito além do nosso entendimento, não vai? Imaginar o sofrimento e as angústias pelas quais Jesus passou, quando Isaías, 700 anos antes, já dizia assim, ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo. Por quê? Isso é masoquismo? Não, não. Ele estava dando a sua vida por quem não merecia. Jesus estava se sacrificando para salvar o pecador da condenação eterna.
Então este é o ponto. Por isso a palavra de Deus diz claramente, ao Senhor agradou moê-lo. Então o ponto que eu quero destacar aqui é que esses fatos não ocorreram assim aleatoriamente. Jesus já havia dado várias orientações aos discípulos, prevenindo-os sobre as coisas que haviam de acontecer. Eu cumprimentei o presbítero Osmar, a Ângela e a... Cumprimentei, não é? Eu acho que anotei lá. Mas mais uma vez, boa noite, presbítero Osmar. Então, assim, depois de Jesus haver ceado com os discípulos naquela noite, ele seguiu para o Getsemane na companhia dos 12. Não é porque Judas já havia saído, deixou a ceia, Jesus falou assim, ó, o que tens de fazer, faz-o depressa. Judas saiu e os discípulos ficaram sem entender, olhavam um para o outro assim, e pensavam que Judas tinha saído porque ia cuidar de alguma coisa relacionada às finanças, porque Judas era o tesoureiro do colégio apostólico. Não é? Então Jesus estava em companhia dos 11. Eles caminharam com Jesus em direção a um lugar, muito apropriado para orar. E apesar de estarem bem ao seu lado, eles não puderam perceber todo aquele peso que estava sobre os ombros de Jesus naquele exato momento, não é? Apesar de terem sido avisados, prevenidos, todos eles, com relação ao que Jesus havia de sofrer. Eles não imaginavam nem aquele momento, que já estava começando, e nem os outros que ainda estavam por vir. Só Jesus tinha uma clara compreensão de todas as coisas. Os discípulos, limitados como qualquer um de nós, não se mostraram prevenidos para aquele momento. Parecia que eles não tinham a mínima noção. Não se lembraram das palavras de Jesus com clareza. Viram que o momento era difícil, assustados ficaram, mas não mostraram que estavam prevenidos. Davi falou isso no Salmo 23, como eu acabei de mencionar na nossa introdução. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E domingo eu falei, Davi não disse depois que eu andei, não é? Ainda que eu ande, quer dizer, isso é prevenção. Todo servo de Deus deve saber que haverá algum tipo de vale, ou de calvário, vamos colocar assim, não é? Um vale sombrio que nós teremos de enfrentar. Nenhum de nós está sendo aqui, estimulado a viver ansioso, com pessimismo, esperando sempre o pior acontecer. Não, jamais faria isso. O que eu estou procurando destacar é que antes que as nuvens escureçam e antes que desça a tempestade, antes que estes momentos cheguem para qualquer um de nós, precisamos estar atentos para tomar providências. Em lugares onde há furacões, não é? Tornados, vocês sabem como o pessoal se previne, porque o serviço hoje muito avançado de meteorologia avisa. Antes de um vulcão entrar em erupção, as sirenes tocam e a cidade é evacuada. O povo sai, vai para muito longe. Isto é prevenção, não é? Rose, boa noite. Vitor, seja bem-vindo, casal. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, então a prevenção é necessária e isso só é possível quando nós somos de algum modo avisados. E nós estamos sendo continuamente pela palavra de Deus. E uma vez avisados, então nós vamos estar atentos para tomar agora, em segundo lugar, as providências que forem necessárias, que nós vamos abordar sobre o tópico preparo, ou preparado, né? Então esse é o segundo. O primeiro é a prevenção, não é isso? E o segundo é o preparo, né? Que eu coloquei, é isso aí, o preparo. É porque eu coloquei um R a mais aqui que está me confundindo, ok? Está me confundindo, gente. Vamos em frente. Então, o preparo. Jesus sabia o que deveria fazer. Ele sabia. Por isso, quando ele chegou ao monte, o que ele disse aos discípulos no texto que nós lemos? Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Seria o mesmo que dizer assim, eu vou ali me preparar. Talvez Jesus tenha tomado essa decisão pelo simples fato de querer
privacidade neste momento de profunda tristeza e angústia. Momento em que era fundamental que ele buscasse ao Pai em oração, e foi exatamente o que ele fez. Como eu disse, os 11 estavam com ele. Mas Pedro, Tiago e João ainda foram um pouco mais adiante. Veja lá, amor, em Marcos 14, 32 a 35. O que está escrito aí, por favor? Marcos 14, 32, 33, 34, 35. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Pedro, Tiago e João sempre foram discípulos muito mais próximos de Jesus. Participaram de momentos importantes, não é? Naquele monte da transfiguração. João teve dos discípulos, ele foi chamado, considerado de um discípulo amado. Não é? Veja em João 13, 25, na ceia, o que é que João faz? Diferente de todos os outros, não é? João era muito mais próximo ainda dos três, não é? Pedro, Tiago, não é? E João, ele era o mais próximo dos três, Jesus. João 13, 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Porque Jesus havia dito que um deles havia de traí-lo. Então um ficava olhando para o outro, perguntando: serei eu? Olhava para Jesus: serei eu, Senhor? E João, que estava do lado de Jesus ali, né, reclinado no seu peito, disse: Senhor, quem é? Né? Aí Jesus respondeu: aquele a quem eu der um bocado molhado, né? Era ceia, Jesus ia dar o pão molhado para um só, e só ele ficou sabendo, porque ninguém viu que Judas recebeu um pão molhado, né? Eu penso, meus irmãos, pois não, amor? Não. Eu penso, meus irmãos, que eles deveriam demonstrar mais estrutura. Você concorda comigo? Eles deveriam demonstrar estrutura para ficar firmes ao lado do Senhor. Mesmo em meio àquela agonia e àquela dor, os discípulos precisavam ter demonstrado um pouco mais de maturidade e de estrutura. Eles estavam andando com Jesus havia um bom tempo. Eu ainda penso que eles precisavam também estar devidamente preparados até para sofrer com ele. Pedro falou que ia fazer isto. Mas eles não estavam preparados. Não foi exatamente o que aconteceu. Durante esta difícil caminhada, como nós já vimos, o texto nos diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste. Ficai aqui e vigiai comigo. Imaginem qual deve ter sido o sentimento dos discípulos ao ouvirem Jesus falar algo desta natureza. Eles que estavam tão acostumados aí a se apoiar no poder de Cristo, na autoridade de Jesus, nunca tinham imaginado qualquer possibilidade de Jesus também passar por algum tipo de agonia e de profunda tristeza, como ele acabava de dizer aos discípulos. Não é? Vejam o que o salmista diz, descrevendo estes sentimentos do Salvador, lá no Salmo. Esse salmo não é não. Você procura. Eu até coloquei outro lá nos comentários? Tudo bem, eu transcrevi, eu vou ler aqui, depois eu procuro e corrijo, tá bom? Olha: derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. É um salmo messiânico, não é? como água. Isso. Secou-se o meu vigor e como um saco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó
da morte. Bom, por mais que nós queiramos, por mais que nós desejemos compreender, nós nunca chegaremos a um total entendimento do que aconteceu com Jesus. Salmo 22, 14. Então, deixa eu corrigir aqui, né? Deixa eu aproveitar. Mas aí abre lá, confere aí para mim, por favor. Né? Salmo, isso que eu li para vocês, que eu transcrevi aqui para o meu esboço, está no Salmo 22, 2 salmos antes do que eu havia... Bom, muito bem. Então, Jesus estava diante dos poderes da escuridão. Todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. E ele, podemos dizer, era precisamente o momento em que o príncipe deste mundo seria julgado. E a cabeça da serpente seria esmagada. Esta batalha, meus irmãos, não poderia ser travada por mais ninguém. Ninguém, nenhum dos discípulos poderia fazer isso. Nem Maria, mãe de Jesus, podia travar essa batalha no lugar dele. Ninguém. Só Jesus tinha a natureza divina e perfeita para cumprir esta imensurável missão. Mas, atente para o detalhe, Jesus estava devidamente preparado. Então, além das suas muitas batalhas intensas, Jesus também já havia predito que Judas o trairia, que Pedro negaria, e sabia que todos o abandonariam. Todos. Ele sabia que dos discípulos, né? A Bíblia diz que somente João seguia de longe, naqueles momentos finais do seu ministério terreno. Ele sabia que seria açoitado em algumas horas, que cuspiriam nele, que colocariam uma coroa de espinhos e, por fim, que ele seria pendurado numa cruz. Mas Jesus estava, repito, devidamente preparado. E a ele, somente a ele cabia tomar as providências para enfrentar tudo o que estava pela frente, muito próximo de acontecer. Por outro lado, os discípulos, apesar de terem sido prevenidos, o que é que fizeram? Se entregaram ao cansaço. Como a gente também muitas vezes age, não é, meus irmãos? Às vezes a gente se entrega ao cansaço em relação ao ministério importante que nós temos que desenvolver, que não se aproxima do que nós estamos vendo no texto aqui, não. Todos nós, ainda que prevenidos sobre determinadas coisas que poderão acontecer, nem sempre nos preparamos adequadamente para enfrentar o que está por vir. É preciso lembrar sempre que quando nós estamos preparados, nós somos mais vigilantes, nós oramos mais, nós nos fortalecemos mais. Por essa razão, antes que venha o vale sombrio, nós precisamos estar seguros que temos tomado todas as medidas, todas as providências que os momentos difíceis que se aproximam podem requerer e exigir de nós. Não podemos nos entregar ao cansaço e descuidar das nuvens que se juntam sobre a nossa cabeça, não. Porque o tempo pode ser sombrio, os dias podem ser muito difíceis. Então, lembre-se, nós precisamos, já fomos prevenidos, sempre somos prevenidos, precisamos estar preparados e, por último, tomar as providências que cabem a cada um de nós. Antes de chegar lá, quero cumprimentar aí a Cirlei, que está nos assistindo lá de Vitória, né? Que Deus abençoe muito o casal, né? Seu marido também. Depois de passar, então o último ponto é providências, né? Depois de passar um precioso tempo em comunhão com o Pai, nesses momentos de indescritível angústia, agora Jesus está pronto. Ele chamou os discípulos e lhes disse: eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, depois daqueles momentos difíceis, passados em oração, observem como Jesus demonstrou uma resistência extraordinária diante de várias situações. Então, tudo começou ali quando ele
olhou nos olhos de Judas Iscariotes. Judas foi até ele e o beijou. Então vejam lá o que diz em Lucas 22, no versículo 48. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? No texto que nós vemos aqui, Jesus pergunta: amigo, a que vieste? Né? E nesta passagem lida pela Márcia, Jesus o pergunta dura, hein? Deve ter doído demais ouvir isso aí de Jesus. Com um beijo traz teu mestre. Agora, meus irmãos, acompanhem os fatos que se seguiram. Jesus não resistiu à prisão. Jesus pediu que os discípulos não fossem envolvidos neste contexto. Jesus enfrentou a vergonha e humilhação diante do sumo sacerdote, de Herodes, do governador Pôncio Pilatos. Jesus sofreu os açoites e os escárnios por parte dos soldados, recebeu a coroa de espinhos que foi cravada na sua fronte, se submeteu a um julgamento sem qualquer acusação que convencesse o próprio governador, conduziu a cruz por um longo caminho e, quando sem forças, ele foi ajudado pelo Simão Cirineu, vocês devem estar lembrados, né? Em meio à agonia, já na cruz, pendurado, e a dor, Jesus ainda, antes da cruz, Jesus ainda proferiu uma profecia contra Jerusalém. Lembra das mulheres que choravam e tal, e Jesus diz, bem-aventurados, virão dias, né, em que se dirá, bem-aventurados os estéreis, os peitos que não amamentaram, os ventres que não geraram, né, e os peitos que não amamentaram, né? As pessoas dirão, os montes cair sobre nós. Então, uma profecia de duplo caráter, já falei aqui na nossa igreja, porque tinha a ver com o que aconteceria nos anos 70 e acontecerá por ocasião da sua vinda. Jesus encontrou força para proferir esta profecia. Estava preparado, não estava? E na cruz orou pelos seus algozes, dizendo ao Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Da cruz ainda, antes da morte, na cruz, foi misericordioso e salvou aquele criminoso arrependido. Então, meus irmãos, o comportamento dos discípulos foi totalmente contrário e oposto ao de Jesus. Jesus se mostrou totalmente preparado, mas os discípulos, desde a orelha do soldado que Pedro arrancou, não é? Há uma nítida incompatibilidade de comportamentos. Então, se por um lado Jesus demonstrou preparo e resistência, por outro, os discípulos cederam à fraqueza e demonstraram um nítido despreparo e falta de resistência. Certamente, Jesus conhecia os seus discípulos e já havia preparado e também esperava que eles fossem apanhados em armadilhas. Isso Jesus havia dito a Pedro, Pedro, o diabo pediu para peneirar, brincar com você, peneirar você, mas eu intercedi em seu favor. Mesmo sabendo da fragilidade, mesmo sabendo de todas as dificuldades, limitações dos discípulos, Jesus não deixou, até por saber mesmo, né? Jesus não deixou de oferecer a oportunidade para que eles também tivessem o mesmo preparo que Jesus recebeu. Porque ele disse, venham orar comigo, velar comigo, vigiai e orai, Jesus disse aos apóstolos quando encontrou-os dormindo. Esta situação, meus irmãos, tem se repetido com muitos de nós. Somos todos prevenidos de que nós havemos de enfrentar tentações, provações, mas apesar disto, nós nem sempre tomamos as providências cabíveis. Fundamentalmente, aquilo que eu acabei de mencionar, que é vigiar e estar sempre em oração. Para um pouquinho. Veja se eu estou exagerando. Como nós ocupamos o nosso tempo? Como são as nossas orações? Nós estabelecemos um horário diário e um prazo para usar em oração? É assim, meus irmãos? Se for só isto, pode correr o risco de se tornar algo mecânico. Pode-se correr o risco de deixar de ser
o instrumento que alimenta, que nutre a nossa comunhão com o nosso Deus e Pai. É preciso estar em oração o tempo inteiro, de algum modo. Cada momento falar com Deus. Quando a gente vê que as coisas não estão boas, o sentimento do coração está apertado, né? Não vemos alternativa, saída para um monte de coisa, a gente tem que pedir socorro a Deus todo o tempo inteiro, porque nós temos inimigos que não param de trabalhar. O principal deles, vocês sabem quem é. Não cessa de planejar a nossa decadência, nossa ruína. Então, esta situação, repito, tem se repetido com muitos de nós. É preciso tomar as providências. E delas, as principais, eu disse, vigiar e orar. Consequentemente, será inevitável, isso aí vai acontecer mesmo, não apresentar dificuldades para resistir à turbulência quando a tempestade chegar. Na verdade, a palavra consequente ela tem um sentido pejorativo. Vamos colocar como resultado deste preparo, será inevitável. Não é isso mesmo, consequente. A ideia é mostrar a consequência mesmo, de não orar e vigiar. É isso que eu quero dizer. E eu me confundi. Consequentemente, quem não vigia e não ora, quem não se prepara, não poderá impedir que as dificuldades venham e causem na sua vida uma turbulência muito grande, uma reviravolta muito grande. E aí a pessoa para um pouquinho e alguns chegam ao extremo de perguntar a si mesmo, será que eu sou salvo? Será que Deus realmente mudou a minha vida? Será que há fé mesmo no meu coração? Isso é resultado de falta de preparo. Consequência, né? Consequência da falta do preparo. Então vamos concluir. Felizmente, ao vencer todos os males que recaíram sobre Jesus, ele estava garantido não apenas uma vitória particular e pessoal, mas Jesus estava conquistando uma vitória que consumava toda a obra que ele veio fazer no mundo, vencendo o inimigo, garantindo a salvação para o seu povo e muitas outras coisas. Então, assim sendo, ele não somente venceu, como também nos tornou aptos, habilitados para sermos vencedores também. Com ele, não é? Ele mesmo afirmou que nós enfrentaríamos rejeição semelhante à que ele enfrentou. Ele disse aos discípulos, se o mundo vos odeia, lembre que antes odiou a mim. Não é? Ele disse no Sermão do Monte, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e todo mal, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Em harmonia com estas palavras aí, né, Jesus diz assim, eu venci o mundo. Em harmonia com elas, Paulo nos encoraja dizendo o quê? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. A pergunta que nós devemos fazer aqui é se nós temos consciência de que a nossa vida será sempre seguida por algum tipo de vale de sombras. Você sabe disso? Você tem consciência disso? Não dá para eu selecionar do meu futuro aquilo que vai me fazer bem, feliz. Não dá para fazer isso. Então, já que virão flores acompanhadas de espinhos, você tendo consciência, você está se preparando para enfrentar isto? Como nós nos comportamos quando o temporal desaba e tudo em nós é afetado? Corpo, mente, emoção, espírito, etc. Como é que você se comporta? Como eu me comporto? Muitas vezes a gente fica com o semblante descaído, é verdade? Triste. Muitas vezes. E quando a chuva parece que não passa nunca, essa tristeza se estende por algum tempo. Mas, meus irmãos, ela não nos sucumbe, ela não nos absorve, não nos consome, não. Como não fez com Jesus, não fará com aqueles que seguem o seu exemplo. Então eu termino dizendo a cada um de nós, a mim inclusive, nós não devemos esquecer, antes que venham, né, os nossos vales, estejamos atentos. Tomemos providências.
sejamos sempre mais que vencedores, como o vencedor é o nosso bondoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar. Boa noite, presbítero Nilson. Seja bem-vindo. Vânia, Júlia, Isa, boa noite. Eu pensei em cantarmos, eu acho que não é tão conhecido aquela música, A Sombra de Tuas Asas, Me Refugio, Senhor. O povo vai acabar ouvindo, né? E aprendendo, ela é facinho. Já cantamos aqui, já cantamos aqui numa live. Mas ele vem ao encontro do estudo. Eu prefiro quando vocês conhecem para cantar com a gente, sabe? Mas, mesmo qual é o marido que não, né, satisfaz a sua esposa, né? Por amor, vamos cantar, né? Acho que tem tudo a ver com o tema que nós estudamos. E ele diz, de a fato, sombra de tuas asas me refugio, Senhor, até que a tempestade passe e volte a fazer calor. Só com tua proteção vou ter forças para enfrentar este mar de confusão. A sombra de tuas asas me refugio, Senhor, até que a tempestade passe e volte a fazer calor, até que a tempestade passe e volte a fazer calor. Ao sabor de tua vontade eu quero estar, Senhor. Ao sabor de tua vontade eu quero estar, Senhor, e um dia ver a tua face e sentir de perto teu amor. E um dia ver a tua face e sentir de perto teu amor. Só com tua proteção vou ter forças. Só com tua proteção vou ter forças pra enfrentar este mar de confusão em que o homem tenta me afogar. Só com tua proteção. Vamos lá, mais uma vez. Só com tua proteção vou ter forças pra enfrentar este mar de confusão em que o homem tenta me afogar. Me afogar. Me afogar. Tudo bem, vamos então terminar orando. Espero que Deus ajude a cada um de vocês. Eu esqueci de falar. Na outra ocasião, o seu Bonora entrou aí, mas como não houve nenhum boa noitezinho, né, e não deu para ver que o seu Bonora estava conectado conosco. Caso esteja seu Bonora e Elô, então recebam aí a nossa saudação, tá bom, casal? Vamos orar. Amor, por favor. Querido Deus, Pai amado, bondoso, Senhor, Salvador da nossa vida, muito obrigada, Senhor, por este momento em que passamos aqui estudando Tua Palavra, como sempre, ó Deus, ela vem ao encontro das nossas necessidades, ela fala profundamente ao nosso coração, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque, ó Deus, a nossa vida
ela é repleta de vales, ó Deus, uns mais sombrios, outros nem tanto, mas muitas vezes passamos por momentos difíceis na nossa vida, momentos que requer de nós, ó Deus, sabedoria, requer de nós, ó Deus, atitudes, ó Pai, bem pensadas e planejadas. E por isso, Senhor, nós te agradecemos porque Tua palavra nos orienta, Tua palavra nos prepara, o Senhor nos ensina, Senhor Deus, como passar por este vale, como viver uma vida feliz em detrimento aos problemas, mesmo em meio às adversidades, ó Pai. E permita, Senhor, que nós estejamos realmente prontos, ó Pai, que mostremos o nosso preparo e que busquemos, ó Deus, cada dia, todos os dias, estar mais e mais preparados, ó Deus, para atravessar momentos difíceis que nós não sabemos, não conhecemos, mas o Senhor nos dá a estrutura para passar, Senhor Deus. Desde que te busquemos, desde que conhecemos ao Senhor. E nós precisamos conhecer-te cada vez mais, ó Deus amado. Seja com todos os que estiveram conosco nesta hora, Senhor Deus, nesta noite, estudando Tua palavra, abençoe suas vidas. Nós lembramos aqui da Lúcia Maria, nós não a conhecemos, foi a pedido da nossa querida Fabíola. Ó Pai amado, não sabemos, ó Deus, o que se passa, mas o Senhor é Deus provedor, Deus fiel e que cuida. Por isso, abençoe, Senhor Deus, em tudo o que ela precisa. Nos dê um final de semana muito feliz, muito abençoado. Ó Deus, que nossa vida glorifique ao Senhor em tudo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora é hora de dizer tchau para vocês. Então eu vou começar aqui com a Paula, que foi a primeira a chegar aí, né, Paulinha? Boa noite para você, boa noite, Maria Xavier, boa noite, Dona Dulce, o Nilson, a Rosa, o Onofre, a Sandra, Luzia, Silas, Zilda, Érica. A Érica eu lembrei dela, viu? Lembrei da Érica. O Emanuel, Roseli, Dona Altina, Claudemir, Fabíola, Presbítero Osmar, Ângela, Síndila, seu João Costa, Nair, Gabi, Joaninha, Lídia, a Gabi é filha da Joaninha, viu, gente? Lídia, Presbítero Garmes, Loide, Presbítero Beto, Dirce, a Hilda e Egídio, Reverendo Vilvânio, não sei se é a Lucimara, né? Não sei se a Lucimara tá por aí também. Vai o nosso abraço pro casal, pra família. Valdir, Maria de Jesus, Luana, Bruno, Dudinha, Terezinha e Edson, o casal. Saudade. Frester, Rose, Vitor, Cirlei, Oliveira, Presbítero Nilson, Vânia, Júlia, Isa, meus queridos, Presbítero Bonora, se estiver aí mais uma vez, e a Elô. Gente, nós estamos a poucos dias do Natal. Vão devagar, hein? Vão devagar. Final do ano é complicado. O povo fica meio neurótico. Então, desacelerem. Mantenham a cabeça tranquila, viu? Deixa o povo correr. O povo quer comprar, quer vender, deixa o povo desesperado. Nós não. Vamos seguir em paz e tranquilidade. Se Deus quiser, nossa celebração está marcada para o dia 20. Se Deus quiser. E nada mudar em termos de confinamento aí, tá bom, gente? Vamos caminhando. Na paz de Deus, ó. Beijão no coração de cada um de vocês. E domingo, às 9 horas, com a graça de Deus, estaremos juntos lá na nossa live na Escola Dominical, tá bom, gente? Pessoal do musical, amanhã, 7 horas, temos mais um ensaio, não faltem. É isso aí, gente. Para vocês todos um excelente final de semana. Sexta-feira estaremos esperando os nossos irmãos do musical, viu? Até breve, Deus quiser.